Então, hoje a gente vai fazer aquela parte que eu falei para vocês de prática, tá? É a prática virtual que tem uma proposta. Qual que é a proposta? É que vocês tenham esse primeiro contato com essa parte prática, tá? Isso não quer dizer que quando as coisas normalizarem, que vocês não vão ter aula prática normal. Não é isso, certo? Isso é só uma medida que a faculdade tomou para que vocês tenham esse primeiro contato com a parte prática do curso, certo? Da disciplina, enfim. Eu vou precisar que vocês façam parte disso junto comigo. Eu vou dar a possibilidade de vocês escolherem, tá? No portal, a gente tem lá 6 vídeos. Na verdade, não, 8 vídeos, tá? Eu vou passar um desses 8 vídeos aqui hoje. E semana que vem eu vou passar mais um, certo? E a gente vai discutindo. O vídeo vai passando e à medida que vocês tiverem dúvidas, a gente vai esclarecendo as dúvidas, certo? E o que é que eu quero propor a vocês? Vocês lembram que no primeiro bimestre vocês fizeram vídeos de exercício passivo com seus familiares, com as pessoas que vocês estão dividindo a quarentena? Então, agora eu vou dar 2 opções para vocês. Ou vocês vão assistir os vídeos no portal. São 8, mas 2 nós vamos assistir aqui juntos. Um de exercício ativo e o outro de alongamento, tá? Exercício passivo, eu não vou focar tanto nessa parte prática, porque a gente já fez uma atividade mais ou menos seguindo a proposta que a faculdade está tendo agora. E aí, ou vocês vão fazer um relatório sobre esses vídeos, que estão lá na parte aula prática, lá é só clicar no link que vai abrir lá os 8 vídeos, ou vocês vão fazer esse relatório, ou vocês vão fazer, assim como fizeram no primeiro bimestre, um vídeo e mandar para mim. Só que dessa vez vai ser sobre exercício ativo e alongamento, ou um ou outro. Vocês vão escolher ou exercício ativo ou alongamento. Vão fazer um vídeo para mim, demonstrando o movimento, qual é o músculo que está envolvido, se for exercício ativo, qual é o músculo que está realizando o movimento, se for alongamento, qual é o músculo que está sendo alongado, certo? Vocês têm essas 2 possibilidades. Ou vocês vão fazer um relatório a respeito dos vídeos do AVA, ou vocês vão fazer para mim um vídeo ou de alongamento ou de exercício ativo, fica a critério de vocês, tá? É só vocês me falarem e me enviarem ou o relatório ou o vídeo. Pode ser pelo WhatsApp dessa vez, não tem problema, tá? Por quê? Porque não vai ser uma atividade pontuada. A gente já fechei as notas, já lancei as notas de todo mundo. Inclusive, quero lembrar de vocês para conferirem lá direitinho. Então, não vale nota, mas vale conhecimento, vale aprendizado, tá? Então, vocês vão fazer o vídeo ou o relatório e vão mandar para mim, certo? Hoje eu vou passar um dos vídeos para um vídeo que fala de exercício ativo para alguma dúvida em relação a esse momento prático nosso. Ficou dúvida? Não, né? Então tá. Eu vou começar aqui. Deixa eu pegar aqui a caixinha, senão vocês não conseguem ouvir o áudio. Vou botar aqui ligar o Bluetooth.
Ok. Caso vocês não consigam ouvir ou visualizar o vídeo, vocês me falam, tá? Eu vou começar aqui, deixa eu fazer o compartilhamento. Olá, sou a professora Ana Carolina e hoje nós iniciaremos a nossa quarta aula da disciplina de cinesioterapia geral. Nessa aula de hoje, nós iremos trabalhar a mobilização, os exercícios relacionados com a coluna vertebral. Quais os exercícios, como são os movimentos, quais são os estabilizadores, como fazer um exercício para ativar os estabilizadores da coluna vertebral. Então, cada uma dessas estruturas nós iremos trabalhar nessa aula de hoje. É uma aula que você vai aplicar constantemente no processo de reabilitação da clínica. Se você for trabalhar no hospital, também irá a realizar esses exercícios. É onde você vai trabalhar os movimentos de coluna. Então, é uma aula muito importante e que vai estar presente no seu dia a dia como futuro fisioterapeuta. Vamos ao quadro. Então, nessa aula de hoje, o nosso objetivo é conhecer a mobilização ativa da coluna vertebral. Então, são os exercícios ativos. Os exercícios ativos da coluna vertebral. Então, como que vão ser realizados esses exercícios? De que forma? Qual a posição que nós vamos realizar cada um deles? Então, esse é o nosso objetivo da aula prática de hoje. Então, como procedimento, nós vamos realizar esses exercícios em todas as regiões da coluna vertebral, seja ela região cervical, torácica e lombar. Então, qual a importância desses exercícios ativos, dessa execução dos movimentos da coluna vertebral? É importante na promoção do fortalecimento dessa musculatura. Além do fortalecimento, nós vamos promover a estabilidade da coluna vertebral. Isso é algo muito importante, por exemplo, em pacientes que têm alterações posturais. Então, quando eu tenho uma escoliose, uma cifose, antes de mais nada, além dos alongamentos, além da dissociação de cintura pélvica e escapular, nós temos que trabalhar os estabilizadores dessa coluna, promover um alinhamento. E isso, com essa estabilização, com esse fortalecimento da coluna vertebral, nós vamos fazer com que esse paciente tenha redução da dor, que é um dos principais objetivos dos pacientes que nos procuram, reduzir a dor. Então, um paciente com escoliose, dependendo do grau dessa escoliose, ele vai ter muita dor. Então, vai atrapalhar ele em estudar, trabalhar, no seu dia a dia, até mesmo no lazer. Então, ele vem procurar o fisioterapeuta no intuito de reduzir essa dor. E através de todos esses exercícios ativos, estabilizadores, que nós vamos promover essa melhor qualidade de vida para esse paciente. Voltamos ao quadro. Então, esses são os nossos objetivos e o que nós iremos realizar nessa aula de hoje. Então, para introduzir um pouco quais os movimentos que nós vamos fazer, eu quero iniciar com os tipos de movimentos ativos
que existem no nosso dia a dia. Inicialmente, a gente tem os exercícios ativos livres. Esse exercício ativo livre é quando o próprio paciente realiza o movimento. Então, ele vai fazer um movimento de flexão de joelho, como está aqui na figura, ele realiza o exercício ativamente, sem nenhum auxílio. O movimento ativo assistido é quando o movimento é assistido pelo fisioterapeuta. Então, o paciente realiza a flexão de joelho, mas ele precisa da ajuda do fisioterapeuta para continuar ou para finalizar toda a amplitude do movimento. E o movimento resistido é quando o fisioterapeuta coloca uma resistência. Essa resistência, ela pode ser manual, que é a própria resistência do fisioterapeuta, como também ela pode ser mecânica. Então, nós podemos colocar um halter, uma caneleira, para promover essa resistência ao movimento. Então, esses são os tipos de exercícios, né? Ativo, ativo assistido e resistido. Os exercícios passivos, nós já estudamos em aulas anteriores. Então, nessa aula de hoje, os exercícios realizados vão ser ativos, ativos assistidos ou resistidos. Todas as posturas que nós iremos realizar no decorrer da aula, elas são passíveis de ser executadas nas 3 formas, tanto ativo livre, assistido, quanto exercícios resistidos. Então, os exercícios contra a resistência, né? Então, os exercícios que têm algum tipo de resistência. Quais os exercícios que estão presentes? Nós temos os exercícios com fortalecimento isométrico, que é uma força estática, ou seja, o paciente ele realiza a contração, mas não há movimento. Então, eu não tenho movimento. É estático, que é o exemplo que nós temos na figura 1, que é como o paciente está realizando uma prancha. Então, ele tem contração, ele está realizando um fortalecimento muscular, mas eu não tenho movimento articular. Então, esse é o movimento estático. Então, ou visivelmente, eu não tenho movimento articular. Tá? Fortalecimento concêntrico. Então, o que é importante? O que é concêntrico e o que é o fortalecimento ou o exercício excêntrico? O fortalecimento concêntrico, a gente tem que lembrar que é como se ele fosse concentrar. Então, eu vou ter um encurtamento das fibras musculares. Então, ele vai ficar mais concentrado, mais encurtado. O movimento excêntrico, eu terei um alongamento das fibras musculares. Na figura do nosso slide, nós temos esses 3 exemplos. Então, o primeiro é o isométrico, o paciente está realizando um movimento de prancha. O segundo movimento é o movimento excêntrico, ou seja, ele está realizando aí. E o terceiro movimento é um movimento concêntrico, onde ele está realizando a flexão do cotovelo. Nós podemos observar lá na base óbvia, a gente vai pegar uma ação muscular, por exemplo, de flexores de cotovelo e extensores ou de ombro, onde a gente... Vamos pegar o de cotovelo, que é a imagem que a gente tem e que fica mais fácil você observar. Então, Então, quando ele está fazendo a flexão do cotovelo, observe que eu tenho um encurtamento dessa região do músculo bíceps.
Então, eu tenho um encurtamento dos flexores de cotovelo. Quando eu faço a extensão, eu tenho um afastamento, um alongamento da musculatura que está realizando a atividade. Então, vendo pela base óvide, fica mais claro entender o que está esse movimento. Nós vamos observar na nossa paciente. Então, nós vamos trabalhar igual tem na figura. Você pode trabalhar tanto com flexores e extensores de cotovelo, como também flexores ou extensores de ombro. Então, quando eu quero fazer um movimento, um fortalecimento concêntrico, então eu vou ter uma aproximação, um encurtamento das fibras musculares. Então, passivamente, eu não tenho a contração muscular. Então, eu vou pedir para ela realizar ativamente o cotovelo. Quando ela flexão do cotovelo, eu tenho um encurtamento das fibras musculares. E o movimento extensão, que é o retorno de extensão do cotovelo, eu vou ter um alongamento das fibras musculares. Isso vai ocorrer com o movimento de perna, de tronco. Então, cada uma das articulações que você quiser em específico, vai ter tanto fortalecimento, você pode trabalhar tanto com fortalecimento concêntrico, como com fortalecimento excêntrico. Aí vai depender do objetivo daquele da patologia, da lesão que você está trabalhando com esse paciente. E o fortalecimento isométrico é quando eu visivelmente, eu não consigo ver nenhum movimento articular ou não existe mesmo nenhum movimento articular. Então, eu vou pedir para a nossa modelo, para a nossa paciente, ficar em decúbito ventral. Isso. Você vai ficar apoiada no seu antebraço e nós vamos fazer a prancha, tá? Traz um pouquinho sua perna para cá. Isso. E ela vai elevar todo o corpo dela e ter a sustentação na região do antebraço. 1, 2, 3 e vamos lá. Isso. Então, esse movimento, ela está fazendo contração muscular, mas não tem visivelmente um movimento articular. Obrigada, Flávia. Então, é um movimento que aparentemente parece fácil, mas não é. O paciente precisa fazer bastante força, a contração muscular é bastante intensa. Tudo bem? Obrigada, Flávia. Agora a gente vai voltar para os slides para dar continuidade à nossa aula. Então, nós vamos iniciar pelos... Então, flexores da coluna cervical. O movimento ativo é exatamente igual aos movimentos passivos que nós já realizamos nas aulas anteriores. A diferença é que quem irá realizar o movimento é o próprio paciente.
Ah, mas ele não consegue realizar o movimento durante toda a amplitude de movimento da flexão. E o fisioterapeuta, ele quer ganhar amplitude. Então, o fisioterapeuta vai entrar com o movimento ativo, realizar o movimento, o fisioterapeuta vem com a força e faz o auxílio para terminar a amplitude do movimento. Ou então, eu quero fortalecer a musculatura de flexores da coluna cervical. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com exercício resistido. Então, qual a posição do paciente? O paciente ele pode estar tanto sentado, em pé, ou em decúbito dorsal. O que vai fazer com que eu determine qual a posição que esse paciente vai estar? Então, se esse paciente ele tem um bom controle de tronco, eu posso realizar tanto o movimento ativo, ativo assistido, se for necessário, ou o exercício resistido de flexores de cervical, sem que ele compense com a coluna vertebral. O que acontece em muitos casos, em muitas condições de tronco, da forma que deveria estar, num controle normal, um controle, uma musculatura muito forte, ele compensa a flexão da coluna cervical com a flexão também da coluna torácica. Até mesmo lá sempre o fisioterapeuta ele deve estar atento ao movimento acessório, aquele que entra com o intuito de aumentar o movimento, por exemplo, da coluna cervical. No movimento ativo e resistido, nós temos que tomar o mesmo cuidado. Então, eu tenho que sempre prestar bastante atenção. Se está sendo, eu quero avaliar a coluna cervical, então eu evitar a compensação da coluna torácica ou de qualquer outra estrutura que o paciente venha compensar. Voltamos ao quadro. Então, nós iremos trabalhar na coluna cervical com os músculos flexores, os 3 movimentos: ativos livres, ativos assistidos e ativos resistidos. Qual músculo que vai estar presente o principal músculo presente durante a flexão da coluna cervical? Então, a gente vai lá na base óvide, o nosso externo cleidomastoideu, que é o principal músculo que vai estar relacionado à flexão da coluna cervical. Importante você saber, porque quando você vai o paciente realiza um movimento ativo, ele pode falar para você: estou com dor quando eu faço a flexão do meu pescoço, da minha coluna cervical. Então, você já sabe que provavelmente a lesão, ela está ou tem uma contratura muscular, algum processo inflamatório na região do músculo externo cleidomastoideu. Então, esse é o principal músculo da flexão da coluna cervical. O fisioterapeuta vai se posicionar próximo à coluna cervical do paciente, caso precise realizar um movimento ativo assistido, e o paciente ele tem que estar com a cabeça toda apoiada na maca, porque nessa figura a cabeça está levemente fora. Só daria certo se o movimento fosse ativo assistido ou passivo, porque senão o paciente fica com a instabilidade da cabeça. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado em relação ao posicionamento do paciente. Depois do exercício de flexão
da coluna cervical, nós temos os exercícios ativos dos extensores da coluna cervical. Então, o movimento de extensão. Então, o movimento de extensão vai ser o retorno do movimento de flexão. Então, é como se o paciente olhasse para o céu. Como o movimento é ativo, você pode orientar o seu paciente a fazer o seguinte, porque às vezes ele não entende o que você quer. Então, você fala, olha, eu quero que agora você olhe lá para o céu. Então, automaticamente o paciente já vai fazer a extensão da coluna cervical. Olhando na base óvide, a gente consegue ver os principais músculos que estão envolvidos na extensão da coluna cervical, que a gente tem o esplênio e a musculatura do trapézio, que são os principais músculos. O músculo trapézio é um músculo muito durante o processo de tensão muscular. Então, os pacientes, se eles estão num quadro de tensão muscular, muitas vezes ele vai falar para você, olha, eu sinto uma dor que está aqui no osso da minha cabeça e que desce até a região do meu ombro. Então, a gente já... E daí você vai testar o movimento e muitas vezes ele vai falar, nossa, quando eu olho para o céu, eu sinto muita dor. Então, a gente tem que trabalhar com os exercícios para fortalecer, alongar e mobilizar toda a musculatura de esplênio e trapézio. Então, esse conhecimento da anatomia vai ajudar você durante a execução e durante o trabalho que você vai ter com esse paciente. Os outros movimentos ainda da coluna cervical são os movimentos de inclinação lateral, ou também você pode encontrar na bibliografia como flexão lateral. E o movimento de rotação. Esse movimento, o paciente ele vai estar em decúbito dorsal, com a cabeça apoiada, e fazer a inclinação lateral. O movimento de rotação, o paciente pode estar sentado em pé e realizar o movimento de rotação cervical. Nós iremos realizar tanto o movimento de inclinação quanto o de rotação na postura sentada. Então, nós vamos para o nosso paciente e nós vamos iniciar o movimento ativo de flexão da coluna cervical. Então, eu tenho que orientar o paciente em como ele vai realizar o movimento. Se caso você falar e ele não entender, você pode primeiramente fazer o movimento passivo e depois pedir para que ele realize novamente o mesmo movimento que você acabou de fazer. Então, eu vou pedir para a nossa paciente levar o queixo dela em direção ao peito, como se ela fosse olhar lá para o zíper da calça dela. Então, ela está realizando o movimento de flexão, trabalhando ativamente os flexores da coluna cervical. Volta para mim. Agora, se a nossa paciente, por algum processo de lesão, um desgaste da articulação, ou sofreu um acidente, está com comprometimento da amplitude de movimento da coluna cervical, ela consegue realizar até metade do movimento e depois ela não consegue mais realizar o resto dessa amplitude de movimento. Então, aí o fisioterapeuta vai ajudar na execução de toda a amplitude do movimento. Agora você vai olhar e vai chegar até metade do movimento só fazendo o favor. Parou. Faz de conta que ela não consegue mais. Então, o fisioterapeuta, ele apoia a mão na cabeça da paciente e ele termina toda a amplitude do movimento. Variação. Se eu quiser realizar um movimento resistido,
Então, eu vou ter que aplicar uma pressão na região da testa e pedir para que ela faça a flexão. E essa pressão vai dificultar o movimento de flexão da coluna cervical. Então, esses são os 3 movimentos ativo assistido e resistido da coluna cervical. Agora, os extensores. Os extensores nós vamos fazer na postura sentada. Porque se eu fizer na postura deitada, eu vou pedir para que ela venha um pouquinho mais para trás. Pode vir. Mais um pouquinho. Aí. E ela vai, é como se a cabeça fosse cair, fazendo a extensão dessa coluna, porém, ela não vai ter, ela vai estar contra a ação da gravidade e esse movimento vai ficar muito fácil. Então, nós vamos fazer na postura sentada, pode sentar, virada para frente, para mim, fazendo por favor. Virada para a porta. Aí, melhor. E nós vamos trabalhar a extensão da coluna cervical. Um fato muito importante é que essa extensão da coluna cervical, ela não pode vir junto com a extensão da coluna torácica. Então, eu vou fazer o movimento trazendo a coluna torácica para que depois você observe a diferença. Flávia, olha lá para o céu para mim. Pode olhar mais. Mais. Parou. Observe que ela foi com a coluna torácica. Então, esse movimento, ela ganhou mais extensão da coluna cervical? Ganhou, mas porque ela movimentou a coluna torácica. Volta. Agora, a gente vai observar o movimento só da coluna cervical. Olha lá para o céu para mim, fazendo favor. Deu. Nesse movimento, ela não usou a extensão da coluna torácica, apenas a extensão da coluna cervical, que é o nosso objetivo nesse momento. Então, agora, eu quero que você realize juntamente comigo, peça para o seu paciente realizar a extensão da coluna cervical. Olha para o céu, para mim, fazendo o favor. Deu. E retornou. Se eu precisar auxiliá-la durante o processo, durante o movimento. Pode vir. Como se ela parasse aqui. Eu sei que ainda tem amplitude, então eu posso posicionar minha mão na testa do paciente e ganhar um pouco mais de extensão. Resistido, você vai apoiar a mão na região occipital. Pode fazer, olha lá para o céu para mim, Flávia. Isso, e olha lá para o céu e eu vou fazendo uma resistência contra o movimento dela. Então, esses são os movimentos ativos, ativo assistido e resistido de extensão da coluna cervical. Agora, nós vamos realizar os movimentos de flexão lateral ou inclinação lateral e rotação. Agora, você vai ficar sentada de frente. Então, flexão lateral. Uma forma de orientar o seu paciente é falando, eu quero que essa orelha escute o que esse ombro está falando. Então, o paciente ele já vai entender o movimento. Professor, ele não entendeu o que eu quis dizer. Então, inicialmente você vem e realiza o movimento para que ele entenda o que você quer. Esse é o movimento que eu quero, onde a sua orelha vai chegar próximo ao seu ombro. E aí você pede para ele fazer ativamente. Faça o movimento novamente para mim. E voltou. Ativo assistido. Ela não tem amplitude completa. Passa para mim. Só até isso. Agora eu vou lá e ajudo o movimento. Algo que acontece durante esse movimento que o fisioterapeuta tem que tomar bastante cuidado. Quando a gente faz o movimento ativo assistido, o ombro ele pode subir. Então o fisioterapeuta ele tem que estar bem atento a estabilizar a articulação do ombro,
para que ela não suba. Resistido, eu coloco a mão na região lateral da cabeça e peço para que o paciente faça o movimento. Pode fazer. E eu faço o movimento de inclinação ou flexão lateral. Isso você irá fazer sempre dos dois lados pode fazer do lado esquerdo, para você testar e treinar e reabilitar o paciente sempre bilateralmente. É importante, por mais que a lesão seja do lado direito, eu não posso esquecer nunca o lado esquerdo, porque sempre o lado esquerdo vai ter uma compensação. Então, para que eu continue com o movimento, para que eu continue realizando as atividades, os gestos do dia a dia, muitas vezes o lado contralateral está compensando de alguma forma. Então, é importante sempre realizar, pelo menos avaliar e observar bilateralmente. Depois nós temos o movimento de rotação. O que eu posso orientar como comando de voz para esse paciente? Eu quero que você olhe, vamos supor, o seu consultório, ele tem um lado que tem a porta, um lado que tem um ar-condicionado ou algum objeto. Então, você pode orientar o paciente em relação a esses objetos. Ou então, você fala, eu quero que você olhe para o lado direito, rodando o seu pescoço. O único movimento é o do pescoço, porque senão o paciente vai com o tronco todo. Volta. Pode olhar do lado oposto, fazendo um favor. E retornou. O movimento ativo, o paciente começa a realizar. Pode fazer. E eu ajudo. E o movimento resistido, quando o paciente for realizar o movimento, eu vou aplicar uma resistência a esse movimento. Sem movimento resistido, é importante a observação e que o fisioterapeuta fique atento para que o paciente não compense. Então, muitas vezes eu tenho que estabilizar o ombro ou a coluna torácica para esse paciente não compensar com o movimento de coluna torácica, de tronco ou de ombro. Voltamos ao quadro. Então, esses foram os movimentos da coluna cervical. Continuando a nossa aula prática, nós finalizamos os exercícios da coluna vertebral e agora nós iremos observar alguns exercícios estabilizadores da coluna vertebral. Então, esses exercícios, eles vão enfatizar a musculatura extensora da coluna cervical. Nós temos várias posições que podem ser utilizadas. A posição onde o paciente está em pé, ele tem uma bola na região da cabeça e um halter nos braços, onde ele realizando o movimento de flexão e extensão do ombro, e para segurar a bola, ele precisa ativar a musculatura extensora da coluna cervical. Uma outra forma de realizar esse movimento, às vezes o paciente ele não consegue trabalhar com um halter. Ele não precisa de membro superior e ele pode fazer uma pressão na bola que está localizada na região da cabeça. Essa posição, essa postura, esse exercício, ele pode ser feito tanto em pé, quanto também em decúbito dorsal com a bola na região da cabeça. Nós vamos demonstrar aqui, praticar, os exercícios na bola Bobat, né? Então, quais são os exercícios? Nós iremos, no primeiro exercício, que ele está sentado, nós vamos realizar a flexão do ombro com inclinação lateral, usando o peso na mão. E a outra postura é o paciente apoiado na bola, realizando a extensão dos ombros, a flexão do ombro com a extensão da coluna cervical. Então, esses vão ser os movimentos que nós iremos realizar na bola Bobat.
Então, eu vou pedir, você vai pedir para que seu paciente fique sentado. Então, ela está com o halter, e aí você vai colocar o peso que você mais, que o paciente consiga fazer o movimento. Esse peso é de 0,5 quilo, mas aí a gente tem de 1, de 2 quilos, então vai depender do movimento, porque aqui o intuito não é fortalecer o braço, mas sim trabalhar com a musculatura extensora, os estabilizadores da coluna cervical. Então, eu vou pedir para a minha paciente elevar os braços. Quando ela eleva, automaticamente, ela precisa de uma contração da musculatura extensora para conseguir estabilizar a coluna cervical. E agora eu vou pedir para você fazer uma inclinação. E vai voltar. E inclina para o lado oposto. E retorna. Se ela fizer, pode repetir para mim, fazendo favor, se ela fizer essa inclinação e não tiver a musculatura estabilizadora da coluna cervical ativa, a cabeça ela vai acabar indo junto com o movimento. Então, para que a cabeça dela fique, pode descansar, organizada, centralizada, ela precisa da ação da musculatura estabilizadora, focando na musculatura extensora da coluna cervical. Agora, eu vou pedir para que ela se posicione com a barriga em contato com a bola. Ela vai pegar o halter. E aqui o intuito não é a extensão do tronco, a extensão lombar, da coluna torácica. A gente vai trabalhar com a extensão da coluna cervical. Então, você vai elevar o braço, fazendo o favor. Olha para mim, observe que ela já está trazendo a cabeça para uma extensão. Eu não quero esse movimento, eu quero apenas a estabilização. Então, eu vou pedir para ela, como se ela olhasse no rodapé da sala, ela vai ter um olhar no horizonte. Levanta a cabeça, o braço, fazendo favor. Uma outra alternativa é direcionar a orelha com o ombro. Olha um pouquinho mais para baixo. Traz um pouco mais o ombro ativo. Quando você palpa a musculatura de extensores da coluna cervical, você vai observar que está contraída essa musculatura. Pode relaxar. Então, esses são os movimentos que você pode estar realizando para executar a estabilização da coluna cervical. Voltamos ao quadro. O nosso próximo exercício é o exercício de contrarrotação do tronco. Então, qual o objetivo desse exercício? É contrabalancear o tronco, por exemplo, durante a caminhada. Então, através da musculatura de intercostais e de oblíquos, eu vou fazer com que não haja movimentação excessiva do ombro. Então, a gente vai voltar lá na base óvide para que você observe a musculatura de oblíquos e intercostais. Vamos observar se nessa figura a gente tem. Então, eu vou diminuir. Então, ele tem a musculatura oblíqua, e a musculatura também presente na região intercostal. Então, esses músculos, durante a contração, a contrarrotação do tronco, vai fazer com que eu tenha esse movimento excessivo dos braços ao caminhar. Então, como que eu vou fazer esse exercício de contrarrotação? O paciente vai estar em decúbito dorsal, através da flexão do quadril e do joelho, ele vai fazer com que ele vai fazer uma rotação do membro superior
que daí está presente aqui na segunda figura, e vai ficar na posição final de decúbito lateral, com flexão de quadril e com a rotação do tronco. Então, nós vamos observar como é feito esse movimento. Então, inicialmente, o paciente ele vai estar em decúbito dorsal. Nós iremos pedir para que ele faça, né? Eu só vou orientar a paciente. Flexionar quadril e joelho. E depois que você flexionar o quadril e joelho, você vai fazer uma rotação, girando para frente, ficando de lado, no decúbito lateral. Essa mão, esse braço, para que ele não atrapalhe, ele pode ficar até mesmo embaixo do travesseiro, que vai ficar mais fácil o movimento. Então, eu peço para que ela faça flexão de joelho e quadril e rode o tronco para frente, mantendo essa flexão de joelho e quadril. Esse braço, o paciente vai ficar sem saber onde colocar. Você pode pedir para ele deixar apoiado no quadril, não tem problema algum. Então, vamos repetir. Volta para mim, fazendo um favor no movimento. Então, é importante que você posicione o braço do paciente, porque quando ele girar, se o braço estiver aqui, ele vai ficar com o movimento travado. Então, posicione o braço do seu paciente na direção do travesseiro. Peça para que ele faça flexão de joelho e quadril e faça a rotação desse tronco, mantendo essa flexão de joelho e de quadril. Então, esse é o movimento de contra-rotação do tronco. Então, dando continuidade, obrigada, dando continuidade à aula, o próximo exercício é o exercício ativo para fortalecer o músculo diafragma. Então, é a respiração diafragmática resistente. Esse paciente, ele vai estar em decúbito dorsal, pode ser colocado em decúbito dorsal normal. Se esse paciente tiver dificuldade em relação a posicionamento, eu posso adaptar, posso colocar uma cunha, um travesseiro embaixo da perna, para que ele fique mais confortável. E aí eu coloco um peso sobre o abdômen do paciente. Professora, boa noite. Dorsal, ele vai estar com a cabeça inclinada para baixo, porque a região do tronco ela vai estar mais elevada. Nós vamos fazer a prática. Luan. Oi, Luan. Luan tá aguardando aí. Essa primeira postura. Então, nós vamos lá no nosso paciente, a gente pega um peso, eu peguei um peso de 1 quilo, não precisa ser um peso, né, de 2, 3 ou 5 quilos. Nós vamos colocar na região do diafragma da paciente, flexionar a perna. Por que flexionar a perna? Porque quando eu flexiono essa perna, eu tenho uma posição mais confortável para a coluna lombar dessa paciente. Se a perna dela fica totalmente estendida, a coluna lombar, ela vai ficar tensionada e depois o paciente pode sentir dor. Então, essa flexão de perna vai ajudar na estabilização da coluna lombar. Pode voltar o braço, obrigada. E aí ela vai fazer a respiração. É como se eu vou pedir para que ela respirasse como se ela fosse abrir todas as costelas dela ou encher uma bexiga com a barriga. Inspira. E expira, solta todo o ar
e é como se ela fosse apertar o pulmão com a força das costelas. Então, ela vai inspirar, levantando esse peso, e expirar, esse peso vai voltar na posição normal. Faça novamente, inspira e expira. Essa é a respiração diafragmática resistida. Continuando os nossos exercícios, o próximo slide vai ser em relação ao exercício ativo dos extensores da coluna. Então, aqui, inicialmente, nós vamos trabalhar com a coluna vertebral neutra. A posição que o paciente pode assumir para realizar um exercício ativo dos extensores da coluna são várias. Ele pode estar, por exemplo, naquela postura que nós acabamos de ver da bola suíça, que nós trabalhamos os extensores da coluna cervical. Se o paciente fizer uma extensão um pouco maior, então se ele estender mais a coluna vertebral dele, inicialmente ele estava fazendo só os extensores da coluna cervical. Mas se ele estender um pouco mais o tronco, ele vai estar trabalhando os estabilizadores da coluna vertebral. Então, pode fazer naquele mesmo posicionamento da bola que nós acabamos de observar para os extensores cervicais. Podemos fazer na posição em decúbito dorsal, em decúbito ventral e até mesmo em pé. Você pode colocar uma bola na região torácica e ir trabalhando o movimento de flexão e extensão de joelho para segurar essa bola com o seu tronco. Também é uma opção de treinamento. Eu não tenho parede para fazer, não tenho como colocar a bola. Você pode fazer o movimento de flexão de quadril e de joelho do paciente e pedir para que ele pense que ele está passando a coluna dele em uma parede, ou como se ele estivesse pintando essa parede com a coluna. Então, ele vai manter essa coluna ereta e trabalhar todos os estabilizadores da coluna. Voltamos ao quadro. Na nossa aula prática, nós vamos fazer em decúbito ventral com a extensão da coluna. Esse mesmo decúbito ventral, você pode utilizar na bola. Então, nós vamos fazer das duas formas do decúbito ventral na maca, que você consegue levar isso para a posição na bola também. Então, eu vou pedir para minha paciente ficar em decúbito ventral, eu vou tirar o travesseiro. Ela vai olhar, deixa eu só tirar seu óculos. Ela vai olhar para baixo, é como se ela fosse encostar a testa na maca. Os braços, eles vão ficar para frente. Aqui, isso. Uma palma da mão olha para a outra. E eu vou pedir para ela começar elevando a cabeça, olhando lá para o rodapé da sala e elevando o tronco. Quando ela eleva o tronco, eu tenho toda a estabilidade da coluna vertebral. Voltou. Na bola suíça, na bola Bobat, ela fez exatamente esse movimento, só que ela estava na bola. O movimento ativo é ela fazer sozinha. O movimento ativo assistido, eu venho, e ela começa a fazer o movimento e eu ajudo na finalização desse movimento. Voltou e descansou. E se eu quiser fazer um movimento resistido, eu posso colocar o peso, um halter em cada mão, para que ela eleve juntamente com a extensão do tronco, ela faça a flexão do ombro com o halter. Então, eu posso ir colocando resistências. Esses movimentos, é sempre importante você começar pelo mais fácil com o seu paciente. Tenta fazer o ativo, ele não consegue,
realiza o ativo assistido, vai trabalhando a musculatura extensora, até que essa musculatura fique forte para que ele consiga fazer o ativo resistido. Não comece com o ativo resistido no início, porque ele vai, provavelmente, se ele tem alguma lesão, algum problema de alteração postural, ele vai ter dificuldade e muitas vezes a gente acaba frustrando o paciente. Esse não é o intuito, é você mostrar que ele começou com um exercício mais básico e que agora ele está conseguindo fazer algo bem avançado, com peso, com resistência. Lembre sempre disso, nunca comece com um paciente que veio durante um processo de reabilitação, não comece com um exercício difícil, sempre comece pela base e vai evoluindo a cada sessão, no decorrer da sua avaliação, conforme você acha que ele está melhorando, você vai evoluindo e dificultando ainda mais os exercícios. Voltamos ao quadro. Depois do exercício de extensores da coluna, nós vamos trabalhar com os exercícios, com exercício ativo de trapézio médio e inferior. Esse exercício, ele vai fazer com que o paciente fique em decúbito ventral também. As mãos ficam atrás da cabeça. Para ajudar e não forçar a coluna lombar, a gente pode colocar um travesseiro na região da coluna, né, na região da pelve, ou uma toalha, e realiza a adução da escápula. Aqui, nesse movimento, eu não quero a extensão da coluna torácica, que foi o que a gente acabou de fazer. O único movimento que o paciente vai fazer é a adução da escápula. Professora, como que eu vou pedir para o meu paciente aduzir a escápula? Eu vou pedir para esse paciente, deixa eu só colocar aqui, isso, fazer o fechamento, é como se eu aproximasse as mãos atrás da cabeça ou na testa, isso. Você vai posicionar o paciente de forma que ele vai fechar essa escápula. Então, como que eu posso pedir isso para o meu paciente? Existem algumas formas. Você mostra qual é o osso, né? Aonde está a escápula. Olha, você está sentindo esse osso que eu estou palpando? Daí o paciente vai falar, estou. Então, eu quero que você, e faça passivamente, ó, aproxime como se elas fossem se beijar, uma com a outra. E aí o paciente entende. Outra possibilidade de fazer para ativar a musculatura do trapézio. Falar para ele que é como se ele tivesse um termômetro embaixo do braço e ele precisa segurar esse termômetro. Então, o paciente automaticamente já vai fazer a adução da escápula. Vamos lá? Pratique no seu paciente. Eu quero que você aperte o termômetro embaixo do seu braço para mim. Então, ela já entendeu que ela tem que aproximar uma escápula da outra. Então, esse é o movimento de adução da escápula que vai trabalhar com a musculatura do trapézio. Voltamos ao quadro. Então, observe que nós trabalhamos só com o movimento de escápula, não com o movimento da coluna torácica. O próximo movimento é o movimento de exercício abdominal, que todo mundo tanto fala do exercício abdominal. Então, ele é composto por duas fases, onde eu vou fazer a flexão do tronco trabalhando o reto do abdômen, né? E o oblíquo interno. E a segunda fase é trabalhando a flexão de quadril, onde eu trabalho o oblíquo externo e o ilho psoas. Aqui, o que é a diferença? Observe nas figuras. Inicialmente, o abdominal é uma inclinação do tronco, uma flexão do tronco, só que é uma flexão não completa. Na segunda figura, eu vou trabalhar um pouco mais, eu vou ter que flexionar um pouco mais esse abdômen para trabalhar oblíquo externo e ilho psoas. O que é a dificuldade desse exercício?
Esse exercício, ele tem uma certa dificuldade porque o paciente, muitas vezes, ele não tem a força abdominal adequada. Então, esse abdômen não tem um tônus, ele não tem um tônus tão adequado para realizar toda a amplitude do movimento. Então, muitas vezes você vai ter que assistir, né, ajudar esse paciente a realizar o movimento. Uma outra forma de fazer, em vez de fazer com as pernas estendidas, eu faço com as pernas fletidas. Então, existem algumas adequações que a gente pode estar realizando. Eu vou flexionar a perna da minha paciente, depois vou fazer com a perna estendida para que você observe a diferença. Dobre para mim os joelhos. Sempre vou pedir para que ela fique com as pernas unidas, fazendo a pressão uma contra a outra, que vai ajudar durante o movimento. Você vai elevar o seu tronco como se você fosse olhar lá para o seu umbigo. E aí, se o paciente, ele não consegue, relaxa um pouquinho o pescoço, ele não consegue fazer o movimento completo, inspira. Quando ela expirar, ela contrai a musculatura e aí ela traz, deixa só a cabeça, e ela traz para realizar o movimento de contração da musculatura abdominal. Não é um movimento fácil, é um movimento difícil, que precisa preparo. Então, assim, para que você chegue a esse movimento com o seu paciente, antes você tem que trabalhar toda a musculatura de core, de centro, a musculatura abdominal, e por isso que muitas pessoas se lesionam durante a execução do exercício abdominal, porque elas não contraem a musculatura específica, corretamente, e aí eu vou ter apneia, aumento de pressão intradural, e isso eu posso lesionar, promover até mesmo, dependendo da intensidade, do número de vezes que esse paciente faz, posso até desenvolver uma hérnia de disco. Então, existe todo um cuidado a ser realizado. Aqui a gente está mostrando o exercício, mas para você fazer esse exercício com seu paciente na clínica, inicialmente tem toda a base para daí chegar no movimento ativo do abdômen. Nós vamos fazer com a perna estendida, só que eu vou segurar na região do tornozelo da paciente. E eu vou pedir sempre a respiração, que é muito importante. Inspira para mim. Quando você expirar, olhe na direção do zíper da calça. Inspira para mim. Quando você expirar, sobe um pouquinho mais, faz força na sua panturrilha. Inspira e expira, voltou. Se eu não solicito a respiração junto com o movimento, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir contrair toda a musculatura e ela não vai conseguir realizar todo o arco do movimento. Então, esse foi o exercício de fortalecimento do abdômen. Voltamos ao quadro. Sempre tome muito cuidado quando for realizar um exercício abdominal, para não lesionar o paciente. Exercícios estabilizadores abdominais. Então, o paciente ele vai estar em decúbito dorsal também. Inicialmente, com a estabilidade assistida. Então, inicialmente, o fisioterapeuta vai estar sempre por perto. E o membro oposto, ele vai auxiliar no membro que está fazendo o movimento. Então, as pernas flexionadas e os pés estão apoiados. Partindo dessa posição, o paciente ele vai segurar a perna oposta a 90 graus. Então, uma perna fica flexionada e a outra ele segura a 90 graus. Continuando a evolução do exercício, ele vai sustentar uma perna a 90 graus sem segurar. E um pouco mais avançado, ele vai ficar com os dois membros em movimento. Então, enquanto uma perna, eu peço para o paciente ficar com as duas pernas a 90 graus. E aí, enquanto uma está a 90 graus, a outra, ela está descendo.
está realizando o movimento. E assim vai vice-versa. Até um ponto onde eu vou fazer a extensão das pernas e esse paciente, ele desce, ou seja, ele estende e ele flete o quadril. Essa última posição em específico, muito cuidado, porque o paciente, ele vai trabalhar para tentar fazer o movimento. O que ele vai fazer? Forçar a coluna lombar. E aí depois ele vai ter dor na lombar. E esse não é o intuito, né? Pelo contrário. Então, vamos iniciar. Então, são etapas. Então, você só vai passar para a etapa seguinte quando o seu paciente estiver realmente conseguindo executar sem dor, sem nenhuma limitação. Então, inicialmente, nós vamos dobrar a perna da paciente. E enquanto uma perna está a 90 graus, traz para mim essa perna a 90 graus. Professor, o paciente não sabe o que é 90 graus. Então, você pede para ele como se ele estivesse em posição de cadeira. Tá? A outra está apoiada. E aí, ela vai fazer o inverso. Quando essa descer e apoiar, desce para mim, fazendo favor, a outra sobe. E aí, ela vai fazendo o movimento. Desceu uma, subiu a outra. Desceu uma, subiu a outra. Tem dificuldade de segurar a perna? Desce essa e sobe essa para mim, fazendo favor. Segure com a mão. Então, o paciente ele pode segurar com a mão quando ele tem dificuldade. Então, esse seria o inicial. Não tem dificuldade? Então, eu posso deixar a mão da paciente posicionada e ela realiza ativamente o movimento. 90 graus e voltou. Depois desse movimento, ela vai trazer a perna a 90 graus e a outra perna também a 90 graus. Então, ela vai ficar realmente na posição de cadeira. Se eu virasse ela e sentasse, ela estaria na posição de sentada. Aí, enquanto uma perna fica 90 graus, você vai ficar com essa 90 graus, tá? A outra desce. E inverte. E vai invertendo o movimento. Enquanto uma desce, a outra fica 90 graus. A evolução do movimento. As duas descem a 90 graus e volta. Pensando sempre no posicionamento do joelho. E ainda mais difícil. Eu faço a extensão do joelho. Então, o quadril está fletido com extensão de joelho. E o paciente desce, não vai descer muito, tá? E volta. Inspira e expira, volta. Não é fácil esse movimento com a perna estendida. A alavanca é grande, a força que ela precisa de contração é muito grande no abdômen. Então, se o paciente não tem força de centro, força abdominal, não faça com a perna estendida. Sempre com a perna flexionada. Então, é uma dica aí para você levar na sua prática clínica, né, e fazer com que esse paciente evolua e não tenha uma regressão por conta da dor. Voltamos ao quadro. O próximo exercício são os estabilizadores dos músculos extensores, né? Então, os estabilizadores dos músculos extensores. Então, o início da posição, o paciente fica com os 4 apoios, passando para 3. Depois que evoluiu, ele passa para 2 apoios, onde eu vou elevar, como é na figura, nessa figura, eu elevo a perna, por exemplo, direita e o braço esquerdo, então ele tem só o apoio da perna esquerda e do braço direito. Depois que ele evoluiu os apoios, eu posso pedir para ele ficar em decúbito ventral e fazer só a extensão do quadril de uma das pernas. Evoluindo, ele vai fazer a extensão das 2 pernas. E a postura de maior evolução é essa última, onde ele faz a extensão tanto das pernas quanto a abertura e extensão da coluna vertebral. Então, ele faz todo o processo de extensão.
Então, a gente vai agora, né, voltar aqui para o paciente para realizar a prática. Vou tirar o travesseiro. Eu vou pedir para a minha paciente ficar de 4 apoios. Pode ficar de frente para lá. Então, ela vai ficar apoiada nas mãos e nos joelhos. E aí, nessa posição, você já tem que observar como que ele está. Então, os joelhos, eles não podem ficar muito unidos, você tem que abrir um pouquinho, para que ele tenha um apoio maior. O ombro, ele tem que estar um pouco atrás da região do punho, porque senão ele vai forçar muito esse punho e esse ombro. E aqui, claro, você tem que sempre pedir para que ele contraia a musculatura de abdômen. Então, inicialmente, eu vou pedir para ela fazer a extensão da perna esquerda. Leva lá para trás. Isso. Aqui ela está com 3 apoios, as 2 mãos e uma perna. Volta. Agora faz a extensão para mim do braço esquerdo. Mesma coisa, ela está com apoio dos 2 joelhos e de uma mão. Agora, evoluindo, ela vai retirar o braço esquerdo e a perna direita. Aqui ela tem o apoio da perna esquerda e do braço direito. E volta. Então, repita comigo. Esse é o mais difícil. Braço esquerdo e perna direita. 2 apoios. Depois eu quero fazer a extensão do quadril. Deita para mim, fazendo favor. A mão pode ficar na testa. Isso. E ela vai fazer a extensão do quadril de uma das pernas. Você vai fazer esse movimento para mim, ó. Elevar, como se você quisesse levar o seu calcanhar lá para o céu. Leva o calcanhar para o céu, fazendo a extensão do quadril. A outra perna de novo, fazendo favor. Isso. Inicialmente, uma perna de cada vez. Depois ela vai fazer o mesmo movimento com as 2 pernas. Para ficar mais fácil, eu sempre peço para ela unir os calcanhares e o pé. Que daí ela vai conectar mais a musculatura. E desceu. Mais uma vez. Isso, muito bom. Agora nós vamos associar os movimentos. Você vai fazer o mesmo movimento de perna e vai tentar estender um pouco o seu tronco, tá bom? Inspira e numa expiração, eleva para mim, faz a extensão de coluna e extensão de quadril. Voltou e descansou. Então, essa é a evolução dos exercícios. Continuamos, então, lá no quadro para ver qual será o próximo movimento, que são a musculatura estabilizadora do quadrado lombar. Então, paciente em decúbito lateral, sobre a maca, realiza uma ponte lateral em cadeia cinética fechada. Então, ele está em cadeia fechada. O que é em cadeia fechada? Ele tem o apoio da região dos membros superiores e inferiores. É a ponte lateral. Então, sobre o cotovelo e o joelho. Então, a evolução é quando retira o quadril. Então, vai ficar só no apoio dos pés. Esse já é um movimento bastante difícil para o paciente fazer, a não ser que seja um atleta. Então, eu vou pedir para que minha paciente fique em decúbito lateral. Para que ela faça esse movimento, nós precisamos da contração de musculatura de glúteo, abdômen, para que ela consiga realizar essa ponte lateral. E eu vou pedir para que ela faça a elevação do quadril, se apoiando na região do antebraço e na região do tornozelo e do pé. Mais uma vez. E aí, a evolução, você pode pedir para tirar esse braço, faz movimento com o braço, obrigada. Não vou pedir para você, tá? Pode pedir para tirar o braço, fazer exercícios com o braço, para que tenha a evolução do movimento. Voltamos ao quadro.
próximo é o exercício ativo do quadrado lombar. Então, ele vai continuar em decúbito lateral e o fisioterapeuta vai fazer uma estabilização na região ali do tornozelo, da anteperna e do quadril. E esse paciente vai inclinar, fazer a inclinação lateral do tronco. Esse movimento também a gente pode fazer ele ativamente, sem essa dificuldade, porque esse movimento da figura, essa posição, ela não é fácil. Como que eu posso facilitar e pedir para que ele faça essa inclinação lateral? Com o paciente sentado. Então, eu vou posicionar a minha paciente, vou pedir para que você vai deitar mesmo em decúbito lateral, isso. Então, ela parte da posição deitada e eu vou estabilizar a região do quadril e da perna. E eu vou pedir para ela inclinar, trazer o tronco na minha direção. Pode trazer a mão atrás do pescoço, se for melhor, as duas. Aqui, ó. Isso. Inspira. E numa traz para mim inclinação lateral. Ela já vai estar ativando toda a musculatura de quadrado lombar. De novo. Como que eu posso fazer isso com um paciente, por exemplo, que não tem força muscular para resistir, para vencer a força de gravidade? Senta de frente para lá, para mim, fazendo um favor. Eu posso permanecer com a mão atrás da cabeça. Deixa eu trazer aqui. Isso. E eu vou pedir para ela fazer a inclinação lateral. Posso fazer resistência. Para o lado direito, fazendo favor. Direito. Isso. E ela faz a inclinação lateral. Eu não preciso, se o paciente não consegue fazer em decúbito lateral, eu tenho que adaptar para a posição inicial, para daí chegar nessa posição de decúbito lateral. Voltamos ao quadro. Então, essas são os exercícios e os exercícios da coluna vertebral, exercícios estabilizadores, exercícios de fortalecimento. Você conseguiu observar, e durante a execução, durante a prática, é possível observar a dificuldade da realização de vários desses exercícios. Então, tenha muito cuidado, observe, avalie seu paciente, avalie qual o grau de força da musculatura que você quer estar trabalhando, para que você não solicite a execução de um movimento e esse paciente não consiga realizar. Então, é muito importante, eu venho frisando em todas as aulas, a conexão das disciplinas anteriores em relação à avaliação, para que você consiga, com o seu conhecimento sobre biomecânica e anatomia, realizar agora os exercícios durante o processo de reabilitação. Essa foi a nossa quarta aula. Eu agradeço a sua presença e até a próxima. Ué? Esse foi o vídeo número 4 de todos os vídeos que estão lá disponíveis no portal. Como eu falei no início da aula, é um total de 8 vídeos. A gente assistiu esse de hoje, que é esse que vocês acabaram de ver, que fala sobre o exercício ativo para a coluna vertebral, o tronco, membros inferiores. E o vídeo da semana que vem vai falar de alongamento, tá? Eu não quis focar muito no exercício passivo, porque nós fizemos uma atividade no primeiro bimestre, que foi o vídeo, com essa mesma proposta dessa atividade de agora. Então, para não ficar repetitivo, vamos abordar o exercício ativo e o alongamento. Para quem chegou depois, para atualizar vocês, nós vamos fazer essa introdução à prática
de forma virtual, para que vocês tenham esse contato com a parte prática da disciplina, mas quando nós voltarmos para nossas atividades presenciais, iremos fazer a aula prática presencial também, tá? Nesse momento, eu vou deixar a critério de vocês. Ou assistir os vídeos do portal, fazer um relatório e mandar para mim, ou escolher um exercício ativo ou um alongamento, fazer um vídeo e mandar para mim, tá? Vocês têm até terça-feira que vem para fazer. Professora, vale nota? Não, não vale. Vale conhecimento, vale aprendizado e é muito bacana que vocês façam, tá bom? Dúvidas? Nada? Então tá, meus amores. Não, Oi? não, sem dúvida. Joia. Então tá. Oi. Boa noite. No caso, seria desses exercícios passivos, vídeo ou relatório, não é isso? Não. Se você for fazer o relatório, você vai fazer um relatório de todos os vídeos que estão no AVA. Vai assistir eles e vai fazer o relatório, tá? Se você for escolher fazer o vídeo, você vai escolher ou exercício ativo ou alongamento, porque passivo vocês já fizeram, eu não quero que faça de novo. Ah, Viu? entendi. Aí vocês fazem e me mandam. Pode mandar pelo WhatsApp, não tem problema não. Beleza? Beleza. Beleza. Então, meninos, é isso. Oficialmente encerramos nosso semestre. Semana que vem ainda teremos mais um contato, tá? Fiquem bem, fiquem com Deus.